presente. Esse é o meu 5º CEA Parto. Primeiro eu vim como doula, estudante de medicina. Depois eu vim como residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital Sofia Feldman. E agora venho como ginecologista e obstetra falar um pouquinho para vocês. Essa sou eu ano passado, lá no CEA Parto de São Paulo. E tinha esse quadrinho que muito me interessou. A sexualidade é um tema que muito me interessa de verdade, porque a gente sempre fala que o parto faz parte da vida sexual e reprodutiva das mulheres, mas a gente fala muito pouco sobre isso e ainda é um tabu muito grande, principalmente no geral, mas no nosso meio também. Então, eu escolhi falar sobre esse tema porque logo depois dessa palestra, desse CEA Parto, que tinha lá, né, essa polêmica, a gestação pode ser considerada efeito colateral do sexo? E aí surgiu uma conversa no grupo de obstetras que eu tô, do Brasil todo, que é um grupo da humanização, e ficou aquele impasse, né? Quando que a gente fala para a mulher voltar a ter relação sexual? Quando que a gente toca nesse assunto? Pode ou não pode? Infecção, hemorragia, laceração, e aí, como é que fica isso? E a gente chegou no consenso de que a gente não sabe, né? Então, como a gente já viu as outras palestrantes falando que a medicina baseada em evidências na obstetrícia da década de 90, imagine falar sobre sexualidade. Então, a gente sabe ainda muito pouco sobre isso. Pesquisando muito, eu encontrei poucos artigos falando sobre sexualidade. E esse é um deles, é um dos principais, tá? Esse artigo é uma coorte, ele utilizou 1.507 primíparas que foram recrutadas no início da gravidez e acompanhadas nos 3, 6 e 12 meses pós-parto. As questões de saúde sexual foram avaliadas em cada acompanhamento por meio de um checklist. Só falar que esse estudo é de 2015, né? Então nada de coisas recentes sobre o tema. Então vamos lá, 89% das pessoas relataram problemas nos 3 primeiros meses e aproximadamente metade por mais de 3 meses. E os principais fatores de risco para isso foram história de dor crônica, trauma perineal, cesárea de emergência ou parto vaginal assistido, baixo nível de estrogênio e lubrificação vaginal insuficiente, principalmente em lactantes. Alterações do humor pós-parto, fadiga e restrições de tempo. Então, tudo isso que nós vamos falar aqui hoje, né? Os problemas de lubrificação e dor retornaram aos níveis anteriores à gravidez somente 1 ano depois do parto. Tá? A baixa libido ainda permaneceu alta em relação antes da gravidez. Então, são fatores que a gente tem todos os dias, que a gente pouco questiona e também pouco resolve. Ixi, pronto. Esse é também um outro fator muito importante que eu falei que é nosso papel questionar sobre isso, né? As mulheres muito pouco terão essa queixa espontânea, então é nosso papel fazer esse questionamento ativo, porque isso vai interferir na vida sexual e reprodutiva dessas mulheres por um longo período de tempo. E a gente sabe muito bem que muitos casamentos, muitos relacionamentos afetivos são desfeitos no puerpério. E, bom, temos vários fatores, né, que todas nós aqui, como majoritariamente mulheres, e espero eu que feministas sabem o porquê, mas é o nosso papel interferir diretamente nisso, porque isso faz parte da qualidade de vida para essas mulheres. Embora a maioria das mulheres tenha tido contato com profissionais de saúde durante os 3 primeiros meses pós-parto, apenas 24% recordaram ter sido questionadas sobre questões de saúde sexual por médicos generalistas e 14% por enfermeiros de saúde materna e infantil. Então a gente acha que esse é um tema que não importa, né? E a gente tem consequências disso a longo prazo. Outro fator muito importante é que a gente acha, e tem
sempre a pensar que o parto normal é o que traz mais problemas para a saúde sexual dessas mulheres, o que não é verdade. Não houve evidências de que as mulheres que tiveram cesárea tiveram menos problemas sexuais, tá? Inclusive, no outro slide falava sobre cesárea de emergência. As mulheres que tiveram cesárea de emergência tiveram, inclusive, mais problemas, mais queixas relacionadas à sua saúde sexual. Então, a etiologia da disfunção sexual no puerpério é multifatorial e estende-se para além das alterações anatômicas e hormonais. A gente sempre tem que lembrar que essa mulher está renascendo, né? Ela está aprendendo ali, junto com a sua parceria, ou pelo menos deveria estar junto da sua parceria, da sua rede de apoio, a lidar com esse bebê que acabou de chegar. Então, são muitos fatores, muita sobrecarga, além das questões hormonais envolvidas. Hoje a gente está no lobby da medicina, né, dos hormônios, da soroterapia, das intervenções nesse sentido, e é muito importante a gente falar que não existe hormônio, não há testosterona no mundo que vai modificar esse desfecho. Né? São situações multifatoriais que a gente precisa minuciar ali muito bem como lidar com isso e como guiar essas mulheres nesse período para lidar com todas essas complicações e como lidar com a parceria também, porque muitas vezes eles não entendem. Recentemente uma paciente me perguntou se podia tomar maca peruana, porque o companheiro queria obrigá-la a tomar para ver se ela tinha um pouco de desejo sexual 15 dias pós-parto. Então, assim, são casos muito difíceis mesmo, né? Geralmente tiveram complicações no parto, enfim, elas não estão com cabeça para isso e a gente precisa respeitar também esse momento. E qual a recomendação baseada em evidências para retorno da atividade sexual vaginal após o parto? Muitas de nós, 40 dias, 45 dias, quando a mulher quiser, né? Eu lembro que na minha residência, olha, que eu formei no Sofia Feldman, ainda tinha algumas recomendações de alguns profissionais falando sobre não ter relação 40 dias pós-parto ou 45 dias. E isso eu ficava, tá, mas por quê? Baseado em quê? E ninguém tinha essa explicação e hoje a gente ainda propaga isso. Né? Às vezes a gente quer até proteger a mulher desse companheiro que às vezes quer forçar ali a barra, mas existem as mulheres que se sentem confortáveis para ter relação antes desse tempo. E aí, como que a gente vai orientar? Né? Então, isso é uma questão que, sim, a gente precisa ter base científica para falar. Não é, eu acho que é isso. Como a gente comentou mais cedo aqui, né? Que o achismo tem sido um grande problema para a gente. E, não, a gente não pode falar, eu acho que é isso ou aquilo. Então, nós temos uma recomendação da COG, olha que legal, é de 2009, porque, né, sexualidade não importa, mas a recomendação de 2009 já era que não existem dados de alta qualidade nos quais basear as orientações de quando retomar relações sexuais vaginais no puerpério. Então, tudo que a gente fala, de 40 dias, 45 dias, enfim, não tem uma base científica de qualidade, né? Então a gente está pautando aí no achismo. A gente se preocupa muito com os riscos, né? Mas e o que isso pode afetar? Eu lembro que na discussão que eu tive no grupo, uma colega falou, tá, mas e o risco de endometrite? Gente, mas tem cocô no parto, não é possível que seja tão... Isso me trouxe uma inquietação muito grande, assim, né? E aí, quando eu fui estudar sobre isso, eu vi que realmente os riscos de hemorragia e infecção são mínimos em 2 semanas após o parto já. Então, a gente às vezes tem todo esse medo, mas não é bem assim que funciona. Se a pessoa se sentir pronta, provavelmente poderá retomar a relação sexual vaginal 2 a 4 semanas após o parto, desde que o período esteja cicatrizado. Então, eu já recebi pacientes que, quando eu questionava sobre a sexualidade, ai, doutora, eu não consegui, eu já tive relação, me desculpa. Tipo assim, calma, tá tudo bem, né? O mais comum é aguardar de 5 a 8 semanas
nas atividades sexuais. Isso é o que as mulheres relatam, né? Não que seja baseado em alguma evidência. Importantíssimo falar que o planejamento reprodutivo deve ser discutido no terceiro trimestre e novamente antes da alta. O ideal seria que essas mulheres já saíssem do hospital, da casa de parto, com um método contraceptivo. A gente está falando de redução da mortalidade materna. Tá? A gente já falou sobre isso mais cedo. É importantíssimo lembrar que esse papel é nosso, não é da mulher. O papel de orientar e de trazer para elas, oferecer, capacitar a enfermagem para a inserção de métodos contraceptivos seguros, reversíveis e de longa duração é importantíssimo para que a gente reduza as gestações indesejadas, complicações e mortalidade materna. A gente sabe que o Conselho Federal de Medicina é contrário a isso, mas aqui não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre redução de mortalidade materna e somente a capacitação da enfermagem poderá nos ajudar a combater e reduzir este nível. O aconselhamento sobre contracepção pós-parto melhora o uso e leva a menos gestações não planejadas. Por que melhora o uso? Quando elas estão no puerpério, que você vai falar sobre contracepção, não, eu não quero falar sobre isso agora, não, pelo amor de Deus. Porque para elas é um momento que realmente elas geralmente não estão pensando nisso. Mas vai rolar. Em algum momento que ela menos espera, vai acontecer uma relação sexual. E isso é muito sério. Essas mulheres podem engravidar de maneira não desejada. Ah, mas 1 mês pós-parto? 2 meses? Pode. E esse é o nosso papel, tá? A contracepção. É importantíssimo falar que mas hoje tem informação aí, tem TikTok, tem Instagram. O papel de orientar, ter informação de qualidade e oferecer os métodos é nosso, não é delas. Então a gente precisa falar sobre isso, tanto no pré-natal quanto na maternidade. A Organização Mundial da Saúde recomenda avaliação pós-parto de rotina em 3 dias, 1 a 2 semanas e 6 semanas após o parto. Então, geralmente, a gente recomenda uma avaliação depois de 45 dias, né? Mas é importante que a gente avalie essa mulher de 1 a 2 semanas após o parto. Por quê? A gente precisa avaliar o períneo, a integridade da sutura, lóculos, evolução uterina, amamentação, retirar os pontos da cesárea e até das lacerações, se já estiverem cicatrizados, né? Que às vezes os pontos demoram mesmo a sair. Isso pode levar a aumentar os fatores ali de inflamação. Questionar ativamente sobre saúde mental e atentar para sinais de depressão pós-parto, que nós vamos falar já sobre isso. Então também é um papel nosso. A gente não vai esperar que a mulher espontaneamente fale sobre isso, a gente precisa perguntar. Perguntar sobre desejo sexual, medos, retorno da atividade sexual. Então, a gente precisa acolher os medos, né? Porque a sexualidade, como eu disse, ela é um tabu muito grande. Então, às vezes, as mulheres sentem vergonha de falar, porque eu acabei de ter um bebê, eu não posso falar sobre sexualidade, porque, o que ela vai pensar de mim? Não, a gente precisa tanto naturalizar isso, porque a gente, né, sabe que faz parte do instinto, a gente traz aqui a humanização, então a sexualidade faz parte disso. Aconselhar sobre dor, recuperação da vulva e vagina pós-parto e uso de lubrificantes. O UpToDate traz pra gente que a secura vaginal, se a gente não conseguir melhorar com o uso de lubrificantes, a gente pode usar estrogênio de 0 a 5 a 1 grama 2 vezes na semana. Essa dose baixa, eles dizem que não interfere na amamentação, tá? Então, pra gente melhorar mesmo a qualidade de vida da mulher, a gente pode também lançar a mão disso. E importantíssimo que a ACOG trouxe isso aqui de uma forma muito objetiva, que a posição sexual em que a mulher está por cima pode dar a ela mais controle sobre a profundidade da penetração vaginal. Então a gente precisa orientar isso também, né? A gente tem que mostrar para essa mulher que é possível e ela pode ter o controle para que evite traumas e dores. Aqui é um manualzinho
da OMS, da experiência positiva pós-parto, que fala que uma experiência pós-parto positiva é definida como aquela em que as mulheres, parceiros, pais, cuidadores, familiares recebem informações e segurança de uma forma consistente pelos profissionais de saúde. Então, às vezes, a mulher tem medo de ter relação e não tem com quem conversar, ela não sabe como agir ali, e a gente precisa ser facilitador também, né? Tanto a saúde das mulheres como dos bebês, as questões sociais e necessidades de desenvolvimento são reconhecidas dentro de um sistema de saúde flexível e com recursos que respeitem seu contexto cultural. Então, a sexualidade também está dentro da nossa cultura, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar que não pode quebrar o resguardo, senão fica doida, não pode isso, não pode tomar banho, não pode, né? Então, a gente precisa respeitar as questões culturais, mas trazer informações de qualidade para que essas mulheres decidam o que elas vão fazer com seus corpos. Agora eu trouxe uns depoimentos aqui rapidinho, só para vocês perceberem um pouco sobre a diferença da percepção das mulheres em relação à sexualidade no puerpério. Eu vou ler aqui rapidinho, tá? Esse depoimento é de uma pessoa que teve 2 episiotomias nos 2 partos sem anestesia. E ela relata aqui: como fez a episiotomia e tudo, eu acho que eu fiquei uns 45 dias de resguardo, mas depois, desde que eu pari, eu senti muita dor, tanto externa, assim, nos lábios, por dentro, eu senti tudo. Eu só transei mesmo por obrigação. E mesmo assim, eu ia sempre no meu médico, eu falava com ele que estava tudo muito dolorido, tanto externa quanto internamente, e ele falava que era assim mesmo, e que com o tempo ia passar. Eu sei que eu fiquei muito tempo com muita dor, fora que os pontos, né, que arrebentou, alguns pontos, ele falou que não podia costurar, isso também demorou mais para cicatrizar, só podia costurar no próximo parto. Mas eu senti muita dor e sem vontade nenhuma, né? Aquela coisa, na obrigação mesmo. Então, a gente sabe que isso é muito comum no nosso meio e a gente precisa orientar sobre estupro e violência sexual. Isso impacta na vida dessas mulheres de forma direta para sempre. No segundo filho, é aí que foi o caos, né? O médico foi me costurar, acho que ele costurou além do normal, porque eu fiquei 60 dias. Falou que era para ficar 60 dias de resguardo. Minha filha, mas o trem dói, acho que dói até hoje. Ainda bem que eu não tenho mais homem. Porque ele me costurou, acho que foi além do normal. Eu sentia muita dor. Muita. Quis me deixar virgem de novo. Ele piorou, foi a situação. Mas foi isso. Nada assim aterrorizante. Aterrorizante sim, foi isso aí. Essa pessoa tem 50 anos, é minha mãe, e ela que me trouxe a realidade desse mundo, e que é por ela que eu estou aqui hoje. Ela tem toda essa questão com a relação sexual e com o próprio corpo, que ela fala que foi muito difícil, os partos delas foram muito difíceis, mas trouxeram os filhos que são a alegria da vida dela.